Embora esse homem tenha morrido depois de viver apenas 1/3 dos anos que muitos vivem, sua influência tem sido profunda ao longo da história da igreja. Ele ministrou em circunstâncias muito difíceis, mas exibiu extraordinária humildade e abnegação. Sua grande paixão pela glória de Deus e pelas almas dos pecadores, transmitida através de seu diário, é admirada há gerações. Então, sejam muito bem-vindos a este resumo da vida de David Brainerd. David Brainerd nasceu em 20 de abril de 1718, na cidade de Haddon, Connecticut. O pai do pequeno David era agricultor e legislador na colônia. No entanto, a tragédia visitou a casa de Brainerd. Seu pai morreu quando o pequeno David tinha 9 anos e sua mãe quando ele tinha 14. Ele então foi morar com seus tios, que eram muito piedosos, e viveu lá até os 18 anos, quando decidiu começar a plantar em uma cidade próxima. Brainerd nasceu em uma igreja congregacionalista. Então, aos 20 anos, ele decidiu seguir o exemplo de seu irmão e entrar no ministério. Um ano depois, já era aluno do Yale College. No entanto, ele teve que abandonar seus estudos apenas 2 meses após sua chegada devido a alguns primeiros sintomas de tuberculose. Em julho de 1739, aos 21 anos, em meio ao avivamento evangélico resultante da pregação de George Whitefield, o jovem Brainerd começou a experimentar um vazio espiritual avassalador, o que o levou a buscar esperança no Evangelho, recebendo a graça salvadora do Senhor e tornando-se um crente. O jovem Brainerd possuía um temperamento desenfreado e muito zelo, o que lhe causou muitos problemas durante seus estudos. Ele foi expulso de Yale depois de reclamar, influenciado por sua paixão evangélica, que o corpo docente e a instituição não tinham paixão pelo Evangelho, principalmente quando ele sugeriu que um de seus tutores não tinha mais graça do que uma cadeira. Brainerd estava estudando para se tornar um ministro, mas depois de sua expulsão, nem Harvard, nem qualquer outra universidade europeia quis ordená-lo. Então ele decidiu responder ao chamado para se tornar um missionário. Mas antes de ir para o campo missionário sozinho, ele foi aconselhado a servir ao lado de um missionário experiente antes de ir para regiões mais remotas e perigosas, sob a supervisão de John Sargent. Brainerd foi capaz de estudar a língua algonquina, enquanto aprendia a ministrar aos nativos. Mas o corpo do jovem Brainerd era fraco, o que constantemente o mergulhava em doenças e sentimentos de dúvida e inadequação. Ele também sofria de depressão constante, em grande parte causada pela solidão, que era um fardo que ele teve que carregar ao longo de sua vida. Em seu diário, há repetidas referências ao fato de que ele se sentiu indigno. Além disso, enquanto refletia sobre suas dificuldades, seu diário estava repleto de repetidas expressões de gratidão. Ele pôde ver que essas experiências o ajudavam a pensar no Senhor e a cultivar seu anseio pelo céu. Mais tarde, ele deixou seus anfitriões e decidiu viver entre as tribos próximas. Ele se mudou para uma loja indiana e essa não era necessariamente a acomodação ideal, mas eliminou a necessidade de deslocamento. Também lhe permitiu viver diretamente com as pessoas que procuravam evangelizar e aprender sua língua no processo. Depois de passar quase 1 ano no Conde Amic, mudou-se para a fronteira. Ele foi para Forks, a nordeste de Bethlehem, Pensilvânia, para servir sozinho. Mas precisava encontrar um tradutor, pois o dialeto da região era completamente diferente do que ele havia estudado. Ele logo conheceria Moses Tatamy, que acabaria se tornando seu tradutor e o primeiro convertido de seu ministério. Ele começou a fazer viagens às regiões vizinhas para buscar novas oportunidades para espalhar o evangelho. Lá ele foi frequentemente exposto aos elementos da região inóspita, o que agravaria os sintomas de sua tuberculose. Mas o encorajamento veio quando ele começou a testemunhar o fruto de seu trabalho. Durante uma de suas viagens, Brainerd pregou em uma aldeia indígena. Entre os nativos reunidos estava uma jovem de 20 anos, filho de um chefe notável. Sua família tinha sido terrivelmente maltratada por colonos brancos.
No entanto, ouvindo a Brannett pregar, o espírito começou a se mover e ela passou a ter fé em Cristo. Mais tarde, ela lembraria a seus filhos que Brannett foi a primeira pessoa branca que ela amou. Um dos netos do nativo escreveu: "Ela amava muito Brannett, porque ele amava tanto seu Pai Celestial que estava disposto a suportar dificuldades, viajar por montanhas, passar fome e dormir no chão, a fim de fazer o bem a seu pai e às pessoas." A conversão dessa mulher marcou um ponto de virada no ministério de Brannett. Em questão de dias, uma sensibilidade espiritual sem paralelo foi observada entre os indígenas. Logo houve um grande despertar entre os nativos, pois muitos vieram a Cristo e estavam ansiosos para aprender mais sobre sua nova fé. Mas a saúde de Brannett começou a ser complicada pelos rigores de seu ministério itinerante, acelerando a propagação da tuberculose. Ele começou a registrar suas expectativas do céu em seu diário ao perceber que o inevitável estava se aproximando. Em setembro de 1746, ele escreveu: "Oh, que bênção é estar habitualmente preparado para a morte." Ele teve que buscar descanso, então em 20 de março de 1747, ele se despediu de seus preciosos crentes e deixou a fronteira indígena. Buscando ajuda, ele foi para a casa de Jonathan e Sarah Edwards. Um médico experiente visitou a casa de Edward para avaliar a saúde do jovem Brannett, apenas para dar a notícia de que não havia chance de recuperação. No entanto, Brannett reuniu forças para viajar 100 milhas até Boston para entregar um relatório sobre seu trabalho missionário. Depois de quase morrer durante sua viagem a Boston, ele voltou para a casa dos Edwards para passar os últimos meses de sua vida. Em uma ocasião, Jonathan Edwards reuniu toda a sua família ao redor da cabeceira de Brannett para refletir sobre a glória e a bondade de Deus. O próprio Edwards, mais tarde, refletiria sobre como Brannett falou sobre sua amada congregação com tanta ternura que seu discurso foi interrompido por lágrimas dos presentes. Brannett insistiu que seus diários e escritos pessoais fossem destruídos, mas aqueles próximos a ele não cumpriram esse desejo. Em vez disso, os guardaram para que outros se beneficiassem da profunda riqueza espiritual que continham. David Brannett morreu em 10 de outubro de 1747, aos 29 anos, depois de ser cristão por 8 anos e missionário por mais 4. No entanto, é provável que ninguém tenha tido uma influência tão grande no movimento missionário moderno quanto esse jovem. Grande parte da influência do ministério fugaz de Brannett deve-se ao trabalho de Jonathan Edwards, que foi tão afetado pela vida desse jovem que quis pegar seu diário e escritos pessoais e acrescentou alguns comentários pessoais sobre o relacionamento deles. Assim, em 1749, foi publicado sob o título de O Diário de David Brannett. Nem o próprio Edwards conseguia entender o impacto que essa escrita teria. No futuro, este livro promoveria o desejo missionário e ministerial de figuras tão importantes como John Wesley, John Newton, William Carey, David Livingstone, Jim Elliot e muito mais. A admiração sentida hoje por David Brannett é irônica, pois, em muitos aspectos, ele foi um fracasso. Sua vida atormentada por problemas de saúde, dúvidas e depressão, contrastadas por uma profunda determinação em obedecer aos chamados de Deus, são paradoxalmente exemplares. A vida e o ministério de David Brannett são um lembrete para nós hoje de que devemos cada vez mais abandonar os prazeres deste mundo e buscar a glória de Deus em Cristo. E você? O que você acha? Quais são seus padrões para medir o sucesso do ministério? Como a adversidade e as lutas pessoais podem ajudá-lo a ver mais o Senhor do que a si mesmo? Que elementos da vida de David Brannett o impactaram? Deixe-me suas respostas aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas. E que Deus abençoe a todos vocês.